paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é Rose Oliveira e eu trago para você mais uma reflexão que edifica. Hoje com o tema Breve Jesus virá. Eu já quero aqui deixar um texto bíblico. Você que tem Bíblia, se puder, abra comigo. Em Mateus capítulo 24 e o versículo 33 que diz assim. Igualmente, quando vide todas essas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus e nem o Filho, unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam e casavam-se, e davam-se em casamento. Louvado seja o nome do Senhor, até que o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Soberano Deus e eterno Pai, Pai das eternas infinitas misericórdias, Rei da glória. Em o nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua presença, Pai. Te pedindo primeiramente perdão por falhas e pecados. Senhor, nos lava com teu sangue, nos cobre com tua misericórdia, nos dá entendimento, meu Pai, da tua palavra a cada dia, nos dá discernimento espiritual a cada dia, Pai. Senhor, fala com este ouvinte, Pai, que está ouvindo agora essa mensagem. Senhor, toca no coração daqueles que necessitam, Senhor, de ouvir a tua voz, Pai, e que venha ser tudo para a honra, glória e louvor do teu nome. Amém, Jesus. Meus queridos, a palavra do Senhor diz, a Bíblia nos diz, em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que estas coisas aconteçam. O engano, o sinal de guerra, rumores de guerra, fome em vários lugares no mundo. Sinais evidentes da vinda do Filho de Deus, Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz, portanto, se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome e peste, terremotos em vários lugares. Meus amados, guerras e fome sempre existiram. Nós sabemos disso. Eu já ouvi várias pessoas falar, sempre existiu fome, sempre existiu guerras, mas quando Jesus menciona na palavra do Senhor essa passagem, ele quer dizer, aleluia, que seria de forma intensa. As guerras aconteceriam de forma intensa. Haveria impactos, aleluia, no mundo inteiro de guerra. E que as guerras seriam vistas por todos, em todos os lugares. A fome seria em todos os lugares. O Senhor prevenia a nós todos do engano. Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E é o que nós vemos, são pessoas amantes de si mesmo, prepotentes e orgulhosas, pregando engano, teologia da prosperidade, aleluia, aonde muitos estão sendo enganados, muitos estão perecendo por falta de conhecimento do verdadeiro evangelho genuíno, aleluia, que é a palavra do Deus vivo, que é a Bíblia Sagrada. Muitos estão sendo enganados, aleluia, com falsas doutrinas, com palavras enganosas, teologia da prosperidade, aleluia, o reino dos céus, aleluia, não é, aleluia, o que muitos pregam por aí. O reino dos céus não é chave de carro, chave de mansões. O Senhor não barganha com ninguém, meus queridos. A palavra do Senhor nos diz, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. O Senhor está falando que a partir do momento que você busca e andar em conformidade com o Evangelho, Ele supre todas as suas necessidades. Aleluia. Meus amados, aprovem a Deus querer nos abençoar da maneira que Ele queira. Ele pode nos dar casas, mansões, pode. Ele pode nos dar carros, aleluia, propriedades, muito dinheiro, pode. Mas nós temos que buscar o reino de Deus.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E se Ele quiser nos abençoar, Ele nos abençoa. Mas muitos estão pregando, aleluia, barganhando, querendo que os servos do Senhor, os cristãos que estão sendo enganados, venham barganhar sua fé em troca, aleluia, do que tem. Aleluia, pessoas trocando carro por bênção, trocando casa por bênção, dando o que tem para ser abençoado por Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia Sagrada nos fala em três coisas: ofertas alçadas, a oferta normal, e nos fala do dízimo. As ofertas alçadas, aleluia, quando a gente pode, a gente dá. O dízimo, sim, é bíblico também. Temos que ajudar na casa do Senhor, dizimando. Dízimo não é coisa do passado. Muitos dizem que dízimo é coisa do passado. Não é não. A Bíblia não muda. A porta não passou por reforma. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Continua estreitinha do mesmo jeito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Certamente todos podem ver as pestes, meus queridos, as enfermidades no mundo. Epidemias, enfermidades nunca vistas antes. Muitos se surpreendem até com a velocidade que isso se abrange, se espalha. Esses são os sinais claros de quando o Senhor se referia à sua volta. Jesus está voltando, precisamos, aleluia, nos consertar com o Pai. Precisamos rever a nossa vida, se estamos fazendo de acordo com o que o Senhor nos pede. Se estamos fazendo a vontade do Senhor, meus irmãos. Comparando uma mulher com dores de parto. Você mulher que já sentiu a dor de ter um filho. As dores de parto, aleluia, quando estão se aproximando. Aleluia, quando a mulher está aproximando de dar à luz, as contrações elas vêm aumentando. Aleluia, começa menor e vai aumentando a intensidade em período de tempo. Isso temos visto nos sinais dos tempos. O Senhor mencionou que nós observássemos, aleluia, e estão acontecendo cada vez mais forte. Aleluia, o que o Senhor mandou nós observarmos. O tempo, as coisas que acontecem, as tragédias, quando isso estivesse acontecendo com intensidade, estaria próximo, a vinda do Filho do Homem, a vinda de Jesus. Quando essa intensidade estivesse com um intervalo de tempo menor, e é o que está acontecendo todos os dias, você vê a tragédia aí batendo na porta. É mortes, é guerras, aleluia, é pestes, os sinais de apostasia, todos podem ver isso. Os cristãos estão fracos na fé, estão, aleluia, sem fé para continuar. O afastamento de pessoas que dizem ser cristã, mas que não possuem nada de cristão, se afastando de Deus, se afastando do verdadeiro caminho, aumentando a perseguição, aleluia, a nós que somos cristãos, aleluia. Aumentando a angústia em nós cristãos, enquanto que para que o restante do mundo, a humanidade, fazem festa, comemoram, aleluia, não estão nem aí. Muitos não estão nem aí, não estão percebendo. Aqui eu li um versículo que diz assim: não perceberam até que veio o dilúvio. Muitos não estão percebendo, meus amados, os sinais, aleluia, que está aparecendo aí no mundo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É como nos dias de Ló. Comiam, bebiam e compravam. Vendiam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo de enxofre e consumiu a todos. Assim será a volta do Filho do Homem. Aleluia. A maldade, o pecado está se multiplicando a cada dia. Aleluia. Muitos até mesmo, aleluia, do próprio movimento, aleluia, cristão, nas próprias igrejas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É irmão contra irmão, meus amados, aleluia, brigando por cargos, brigando por coisas, aleluia, que se o Senhor quiser dar, Ele dá. Não precisa correr atrás das bênçãos do Senhor. As bênçãos do Senhor é que nos alcança. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é apostasia. Falsos profetas enganarão as ovelhas com doutrinas de perdição. O apóstolo Paulo falava que nos últimos tempos
apostatarão da fé. Alguns apostatarão da fé, dando ouvido aos espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Quantas doutrinas de demônios nós vemos por aí? Aleluia. Muitos inocentes seguindo esta doutrina, meus queridos. Falta de Bíblia. Não ler a Bíblia. Só crê em palavras de homens. Mas Jesus deixou bem claro que ele voltaria. E quando o evangelho fosse anunciado a toda criatura, aleluia, ele estaria às portas. E algo que nos ajuda, aleluia, é a tecnologia. A tecnologia facilita para que isso aconteça, que o evangelho venha a ser pregado a toda criatura. Agora nós estamos falando por um meio de comunicação tecnológico. WhatsApp, aleluia. E esta mensagem vai para o Brasil e vai para o mundo, vai para muitos países. Isso aí, aleluia, faz com que a mensagem da palavra, da Bíblia, a Bíblia seja pregada, a palavra de Deus seja pregada em todo o mundo também. Não só os missionários que viajam pelo mundo afora, pregando a palavra, mas também através da tecnologia. Há uma facilidade para que isso aconteça com rapidez. E está acontecendo. Meus queridos, a palavra de Deus diz que os dias seriam abreviados. Você veja que o dia amanhece e você não consegue dar conta de tudo, fazer todas as coisas. Porque o dia encurtou. O Senhor abreviou os dias, está passando rápido, meus queridos. Eu lembro-me quando eu era mais jovem, na minha adolescência, eu posso falar. Quando amanhecia o dia, eu programava meu dia, era muita coisa que eu fazia, mas era muita coisa mesmo. Hoje, quando eu vejo, acabou o dia. E é isso que está acontecendo. O Senhor abreviou os dias para que passe rápido. O Senhor tem pressa em salvar os seus. Aleluia. O mundo não terá desculpa, meus queridos, diante do Senhor quando vier o julgamento final. Pois Jesus voltará e não tardará. O mundo não terá desculpa. Sabe por quê? Porque o evangelho está sendo pregado todos os dias. Aleluia. Meus queridos, até mesmo aquele que nunca abriu uma Bíblia para ler, até mesmo aquele que nunca sentou num banco de igreja para ouvir a palavra do Senhor, ele entra num grupo de WhatsApp e ele ouve a palavra do Senhor. Ele ouve através da tecnologia. Meus amados, não terá desculpa no dia do julgamento final, porque a palavra do Senhor foi pregada. Aleluia. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia, que nós venhamos ficar atentos às nossas vidas e que não vamos vigiar a vida do nosso irmão, não, meus queridos. Vamos vigiar a nossa vida. O que eu vejo dentro das igrejas, meus amados, são pessoas vigiando a vida do seu irmão. O Senhor diz assim, orai e vigiai, para que não caia em tentação. Mas quando o Senhor fala orai e vigiai, o Senhor está dizendo assim, orai e vigiai. Eu tenho que vigiar a minha vida, eu tenho que olhar para o que eu faço. Eu não tenho que estar me preocupando com o meu irmão. Enquanto eu me preocupo com o meu irmão, a minha vida vai estar toda bagunçada. Eu tenho que preocupar com minha vida, consertar o que tiver errado em mim. Aleluia. É assim que o Senhor quer, eu e você. Amém, meus queridos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fiquem com essa reflexão que edifica de hoje. Medite nessa palavra. Amém? Que essa palavra tenha entrado no teu coração hoje e que você possa rever. Que nós possamos rever. Aleluia. Se tem algo ainda que o Senhor precisa tirar de nós. E fiquem todos com a santa paz do Senhor Jesus.